Olá, muito boa noite. Meu nome é Augusto César Anunciação, sou formado em Relações Internacionais, atualmente sou analista de Relações Internacionais e de Investimentos no governo do estado do Pará, na Amazônia. E no dia de hoje eu vou estar fazendo uma reflexão através desse webinário para os profissionais membros da ANAPRE e demais interessados no assunto, acerca de um tema extremamente estratégico atualmente, que é o meio ambiente. E vou levantar esse tema do meio ambiente à luz das relações internacionais e também levantando outro tema fundamental dentro dessa reflexão, que é a Amazônia, que é o debate do momento. Bom, para falar de desenvolvimento e falar, logicamente, de meio ambiente, é fundamental você levantar um termo que foi criado na década de 90, que é o Triple Bottom Line, que foi um termo criado por John Elkington, que é exatamente a conciliação entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais, tendo como interseção nos projetos levando em conta esses três aspectos, ou seja, é a sustentabilidade, que nos últimos anos tem sido cada vez mais importante, tanto para o consumidor como para as empresas, né, você levar em conta este conceito. Não é um conceito e não é algo a se implementar que seja fácil dentro dos projetos. Exige, logicamente, uma concertação entre as empresas, os governos e a sociedade civil organizada, exatamente fiscalizando a implementação desse aspecto. É um grande desafio a se implementar, sobretudo porque você visa o planejamento de longo prazo e não apenas o planejamento de 4 ou 8 anos, ou de uma ação de governo que leve, ou de uma empresa que leve 1 ano apenas, né? Ela visa o retorno no longo prazo. Outro ponto fundamental, quando nós levantamos esse tema tão importante que é o meio ambiente, nós não devemos esquecer a Amazônia. A Amazônia hoje é a região mais estratégica do planeta, porque dentro do território brasileiro nós temos a Amazônia Legal, que é formada por 9 estados, além dos 7 estados que fazem parte da região norte, né, que é o Amazonas, o Pará, Roraima, Rondônia, o Acre, o Amapá e o Tocantins. Nós temos também o estado do Mato Grosso e também o estado do Maranhão, parte do território do Maranhão, que também faz parte da Amazônia Legal, ou seja, ao todo 9 estados. Dentro desses 9 estados, nós temos 23 milhões de habitantes que têm necessidades em desenvolver-se, ou seja, demandas sociais, demandas econômicas e demandas ambientais. Então, você conseguir conciliar e ter os governos planejando de uma forma positiva, pensando no longo prazo, é muito difícil. É um grande desafio, porém, não é impossível. Nós temos hoje diversos modelos a nível internacional e boas práticas que permitem com que isso seja possível nos dias atuais. Outro ponto importante nessa discussão em relação à Amazônia é que a região ela abriga hoje a maior biodiversidade a nível internacional, ou seja, o ativo que a Amazônia tem, ela é muito valiosa, ou seja, a floresta e a Amazônia em pé, ela é muito mais rentável do que a Amazônia derrubada. E para que a gente consiga aproveitar esse ativo hoje tão estratégico que é a Amazônia, é fundamental que você trabalhe exatamente na criação de novas oportunidades sustentáveis para a Amazônia, que permitam inclusão social e geração de emprego e renda. Dentre as estratégias interessantes para se utilizar isso, gerar emprego e renda, aproveitando esse ativo estratégico da Amazônia, é exatamente você prestar serviços em escala global, preservando a floresta e uma economia de baixo carbono. Isso é fundamental, isso é um modelo hoje que tem sido muito utilizado a nível internacional. Mas para que você consiga utilizar de uma forma correta, é fundamental que você ataque um outro problema na Amazônia que é muito grande, que é exatamente o avanço do desmatamento legal, o aumento das queimadas, né, que não é fácil, sobretudo pela grande extensão territorial da Amazônia. Fundamental para que você consiga ter um êxito nesse combate, que você fortaleça o monitoramento,
fortaleça a gestão das equipes técnicas relacionadas à parte ambiental. Isso é outro desafio importante, né? Você passar a utilizar nos grandes projetos na Amazônia o planejamento, ou seja, você demonstrar que no longo prazo você quer passar para a sociedade, passar também para as empresas que querem investir na Amazônia, de que é mais rentável você preservar a Amazônia produzido que você derrubar a Amazônia para produzir. Pelo contrário, é plenamente possível você preservar produzindo, produzir preservando. Essa é a grande dinâmica interessante de um planejamento importante para a Amazônia. Bom, entrando na temática de relações internacionais, é fundamental nós levantarmos os acordos internacionais, que são exatamente os instrumentos que os estados eles encontram para você estabelecer metas que possam ser cumpridas, que possam ser mensuradas. Então os acordos eles são um instrumento muito importante e eles são, na maioria das vezes, pactuados e repactuados em encontros internacionais entre os países, né? Tivemos agora o exemplo mais recente, que foi o Acordo de Paris, que repactuou as metas relacionadas à redução de emissão de carbono. Isso foi fundamental para que você consiga visualizar no longo prazo e consiga no futuro mensurar a evolução ou não do combate à emissão dos poluentes na atmosfera. Um outro ponto importante dentro das relações internacionais é exatamente a criação de grupos de trabalho por esses países que permitem com que você tenha análise dessas metas e, logicamente, o desdobramento juntamente a outros parceiros e outras instituições, né? Eu destaco um outro ponto importante nesse contexto, que é o envolvimento maior dos estados nas relações internacionais, que nós chamamos de paradiplomacia. Para dar exemplo, o estado do Pará hoje ele tem atuado muito ativamente nesse aspecto. Então eu atuo, por exemplo, na área internacional, na área de atração de investimentos, na Companhia de Desenvolvimento Econômico, que tem um objetivo exatamente de estruturar um trabalho internacional que permita com que os investidores eles visualizem com muitos bons olhos as oportunidades que existem no estado. O estado hoje é um estado com diversas oportunidades, um estado com 8 milhões de habitantes, o segundo maior estado em extensão territorial, com grande potencial, tanto no aspecto ambiental, como também um potencial no aspecto econômico, na produção do agronegócio, entre outros setores, na infraestrutura. Então, a atuação ativa do Estado, do ente subnacional, com o objetivo de ter um link com o ator internacional na captação de recursos, permite, por exemplo, que você consiga estruturar projetos importantes, tanto na área de infraestrutura, como na área econômica, como na área junto aos municípios, para que eles consigam ter uma efetividade, uma celeridade maior nas tratativas relacionadas, por exemplo, ao licenciamento ambiental, que é um item fundamental nos dias atuais e que as empresas elas levam muito em conta quando elas querem realizar negócios com o Estado ou com o país, aquele país que dá uma segurança jurídica, uma segurança ambiental, ele ter a certeza que aquele relacionamento ele é no longo prazo e ele vai garantir seguranças de uma economia de baixo carbono, como eu falei inicialmente. Então isso é fundamental nos dias atuais. Chegando ao fim, a temática do meio ambiente ela é extremamente estratégica hoje no cenário das relações internacionais, principalmente porque a Amazônia é o debate da ordem do dia, tanto no cenário nacional como no cenário internacional. Portanto, o profissional de relações internacionais ele tem que levar em conta o aspecto do meio ambiente para que ele possa obter de forma positiva os benefícios hoje, tanto na empresa ou no governo que ele venha a atuar. Bom, espero ter conseguido contribuir através do webinário. Fico à disposição também aqui para responder as perguntas dos profissionais de RI. Meu muito obrigado pela atenção de todos.